Todos os dias, mulheres são violadas e agredidas. Todos os dias, crianças são violadas e agredidas. Todos os dias, homens, idosos, todos são violados e agredidos. Todos os dias nós vamos conseguir encontrar notícias e informações de pessoas inocentes que estão sofrendo nas mãos de pessoas que são violentas, agressivas, maldosas e que agem sob influência daquele que é o inimigo das nossas vidas, Satanás. Todos os dias nós temos material para nos lembrarmos a realidade deste mundo, quem de fato a humanidade é, o que de fato compõe a essência do homem, o que predomina nessa vida aqui. Todos os dias nós somos lembrados de que as coisas não são boas como nós imaginamos. Todos os dias nós podemos sair na rua com muito medo de sermos assaltados, de sermos feridos, de perdermos aquilo que batalhamos durante tantos anos para conquistar. Todos os dias nós verificamos a fechadura da nossa casa para ver se de fato está tudo nos conformes, porque tudo pode acontecer durante uma madrugada. Nessas situações, nós nos questionamos: onde está Deus diante de tudo isso? Deus está vendo? E o que ele pensa a respeito? Deus intervém ainda ou Deus está dormindo diante de tanta maldade e crueldade? Eu quero ler com você hoje Gênesis capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8 e vamos responder a essas perguntas. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus criou os céus e a terra. Criou tudo o que nós podemos ver e o que nós não podemos ver. Deus criou também uma imagem de si mesmo. Duas imagens, um homem e uma mulher, que representavam a Deus nessa terra. Criou essas imagens como um ato de amor, como a expressão do grande amor que habita em Deus. E amando as suas imagens, colocou elas num lugar especial, onde ele plantou com as próprias mãos, um jardim. E nesse jardim, Deus se relacionava de forma amorosa com a sua criação, com as suas imagens. E as imagens, em resposta a esse amor de Deus, amavam a Ele. E amando a Deus, adoravam o seu Criador. E se relacionavam com Ele dia após dia. Mas houve um momento, houve um dia em que essa imagem resolveu ser como seu Criador. Quis ser superior. Permitiu que o orgulho entrasse dentro dele e então ele desejasse ser como o próprio Criador. As imagens então decidiram desobedecer. Escolheram virar as costas para aquele que havia criado eles e cuidado deles até então com tanto amor. Traíram a Deus e, como consequência, receberam um julgamento. Agora o homem e a mulher viveriam em um mundo caído e seriam caídos enquanto sua natureza interna. Agora o homem e a mulher já não conseguiriam dizer não ao pecado, à morte espiritual que habitava dentro deles e que conduzia eles para terem atitudes e práticas que desagradavam a Deus e que geravam mais sofrimento para eles mesmos.
Agora, o homem e a mulher não poderiam mais viver dentro do jardim se relacionando com Deus diariamente, mas foram expulsos deste lugar porque já estavam contaminados e não podiam habitar um lugar tão santo onde a presença de Deus se manifestava diariamente. Agora, o homem e a mulher viviam uma vida vazia, a falta do Criador, a saudade de casa, a saudade de viver esse relacionamento. Era uma nova realidade. Agora o homem e a mulher passariam pela morte física. E uma vez fora do jardim do Éden, fora desse lugar de relacionamento com Deus, o homem e a mulher vão dar continuidade à sua existência, vão obedecer aquilo que Deus havia dito para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Eles então vão ter 2 filhos, Caim e Abel, e vão depositar neles a esperança de que um dia o relacionamento deles com Deus seria restaurado. Afinal, Deus havia prometido que do ventre da mulher nasceria um descendente que pisaria a cabeça da serpente e então restauraria o relacionamento deles com o seu Criador. Havia uma promessa, havia uma esperança, e o homem e a mulher então depositam essa esperança nos filhos que lhe nasceram. Mas o filho mais velho, Caim, vai assassinar o seu irmão Abel, e portanto essa esperança ela se esvai por um tempo. Até que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, vai dar mais um filho a eles, Sete, que de fato vai dar origem a uma descendência que preservou o amor a Deus. É da linhagem de Sete que veio o Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo, e Deus cumpriu a promessa que ele havia liberado sobre o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, restaurando o nosso relacionamento com ele. Porém, assim como a linhagem de Sete se multiplicava e se espalhava pela terra, a linhagem de Caim, a linhagem que não amava a Deus, que decidiu viver contra os princípios do coração de Deus, também continuava se espalhando e se multiplicando pela terra. E assim, o pecado também crescia, a corrupção também aumentava, a maldade e a violência, a podridão do coração humano era crescente e se multiplicava entre os homens. Até o momento em que os homens começam a se multiplicar, e esses 2 grupos, essas 2 civilizações, essas 2 linhagens, uma que amava a Deus e uma que não amava a Deus, vão então começar a ter pontos de contato, vão começar a se casar, eles vão se misturar. E é por isso que a Bíblia, no versículo 1 desse capítulo, chama atenção para o nascimento de mulheres. Não é que até aquele momento da história não tinha existido o nascimento de mulheres, não é isso. É claro que houve sim, precisava até para que a multiplicação acontecesse, não seria possível sem o nascimento de mulheres. Mas no versículo 1, a ênfase no nascimento de mulheres está aqui para que a gente entenda a importância dessa fusão, dessa mistura entre essas 2 linhagens. A mulher, como nós já falamos aqui no canal, tem uma habilidade de influência espetacular e ela pode usar isso para gerar vida por onde quer que ela passe. Mas essa mulher, assim como pode gerar vida por onde ela passar, ela também pode gerar morte por onde ela passar, porque a habilidade da influência permanece. Então, Deus vai nos dizer que os filhos de Deus, aqueles que amavam a Deus, aqueles que eram da descendência de Sete e que mantinham a verdadeira religião, ou seja, o verdadeiro relacionamento com um Deus único e existente, obedecendo a Deus e a forma de adorar a Deus, esses homens vão começar a se casar com as filhas dos homens que não amavam a Deus. E por que isso vai ser tão sério? Pensa comigo, as mulheres têm os seus filhos e elas precisam ficar com eles praticamente na primeira infância, completamente dedicadas a seus filhos, principalmente nesse período que não tinha a tecnologia que tem hoje. Então elas precisavam alimentar aquelas crianças, amamentar as crianças, elas precisavam cuidar de tudo relacionado às crianças, pelo menos na primeira infância completa, para que então começasse a haver algum distanciamento da mãe e eles pudessem começar a conviver um pouco mais com o pai no seu dia a dia, de plantar, de colher, de criar gado. Então a criança tinha toda a sua base formada pela educação da mãe. A mãe era a principal educadora dos filhos. E como a principal educadora, ela ia passar para eles os seus princípios, os seus valores, o seu caráter, as suas crenças, a forma como ela vivia. E se os filhos de Deus, então, estão se casando com as filhas dos homens, aqueles que não amam a Deus, que tipos de ensinamentos elas estavam passando para essas crianças?
E a partir dessa fusão, dessa mistura de linhagens, nós vamos perder os homens e mulheres que ainda amavam a Deus e passavam essa mensagem adiante. Porque as crianças agora vão ser contaminadas com ensinos tortos, ensinos que não agradam o coração de Deus, ensinos que provêm de um coração que não ama a Deus. É na primeira infância que o caráter, os princípios, os valores vão sendo forjados. Então, com isso, a humanidade começou a se tornar cada vez mais perversa, a maldade cada vez mais crescente, os homens que amavam a Deus cada vez mais raros, e aquilo que era valoroso foi se perdendo, a perversão foi crescendo. E aí nós vamos chegar num ponto da história em que a humanidade já estava num nível de perdição tão grande que Deus vai se manifestar diante disso. E ele vai dizer o seguinte: o meu espírito não vai mais contender com esse povo, porque eles são perversos, porque eles são malignos. O que Deus está falando aqui? O que isso quer dizer? O meu espírito não vai mais contender, o meu espírito não vai mais pregar, o meu espírito não vai mais ensinar, o meu espírito não vai mais ficar chamando eles ao arrependimento, porque eles não ouvem. E eu dei tempo, eu dei muito tempo para que eles se arrependessem e voltassem ao meu colo, mas eles não ouvem, e eu não vou ficar nisso para sempre, porque, gente, Deus tem uma característica, um atributo maravilhoso, que é a paciência e a longanimidade. Deus é paciente, ele demora para se irar, porque ele é misericordioso, e ele vai dando tempo, ele vai dando chances, mas Deus é justo também. E existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe uma hora em que Deus fala: agora o tempo vai findar. Ou vocês ouvem e se arrependem, ou o meu juízo virá, porque eu sou justo. Então é isso que Deus está dizendo. Eu não vou deixar que o meu espírito continue trabalhando para convencer o coração endurecido do homem, trazer ele ao arrependimento, trazer ele de volta ao relacionamento comigo para sempre. A perversidade está cada vez maior e eu estou vendo. Eu estou vendo os assassinatos, eu estou vendo a violência sexual, eu estou vendo a violência com crianças, eu estou vendo e vou mandar o meu juízo. E é por conta disso que o homem não vai viver mais tantos anos, mas apenas 120 anos. E aqui eu preciso te alertar sobre algo. Deus não está instituindo que a idade máxima do ser humano é até 120. Essa idade aqui não é o limite que o ser humano pode chegar. Geralmente a gente faz essa leitura. Não é isso. Deus está estipulando um tempo para aquela geração que a gente chama de antediluviana, ou seja, antes do dilúvio. Deus está dando um tempo para elas. Olha, vocês vão até 120 anos. Ali eu vou trazer o meu juízo, que foi o dilúvio. Então esse é um tempo, Deus já estava ali, já vai decretar o juízo, mas ele em sua misericórdia, em seu amor, ainda dá um tempo para que a pregação continuasse sendo feita e esses homens pudessem se arrepender. Deus está constantemente, gente, dando chances e chamando o seu povo para o arrependimento, para voltarem para o relacionamento com ele. Gi, mas como assim? Existia pregação naquela época? Sim, os homens de Deus, os homens que ainda amavam a Deus, aqueles da linhagem de Sete, pregavam as boas novas. Como assim, Gi? Mas Jesus nem tinha vindo. Mas a promessa de que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente já existia. E eles proclamavam isso. Eles pregavam, olha, creiam que vai vir um Salvador, que vai restaurar nosso relacionamento com Deus. Creiam no descendente do ventre da mulher, creiam na semente, se arrependam, porque Deus quer voltar a se relacionar com vocês. Deus é um só, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus quer ser adorado com o nosso sacrifício, com o sacrifício de um animal, para que o derramar do sangue purifique os nossos pecados. É assim que nós devemos viver. A pregação, ela ia sendo feita. E a Bíblia nos fala sobre isso, porque no livro de Judas, nós temos lá o relato de que Enoque profetizava. Ele profetizou a segunda vinda de Jesus. Ele profetizou que ele voltaria para vivermos a eternidade com ele. Pedro, na sua carta de 2 Pedro, vai falar que Noé era um pregador da justiça. Noé pregava sobre o Deus verdadeiro. Noé chamava o povo ao arrependimento, mas esse povo não ouvia. Gi, o que isso tem a ver com a gente?
A gente está falando aqui de um termo chamado sincretismo. Sincretismo é mistura. Mistura de cosmovisão, mistura de princípios, mistura de valores, mistura de modo de vida, de como nós enxergamos a vida e a partir de que ótica. O que eu quero falar com isso? Gente, cristãos vivem segundo uma cosmovisão cristã, vivem com a ótica de Cristo. É como se a gente pudesse colocar o óculos de Cristo, nós vamos passar a ver a vida pelos olhos de Jesus. É assim que deveria ser. Mas, infelizmente, nós vivemos um tempo na história da igreja em que os cristãos estão completamente misturados com um estilo de vida que é contrário ao coração de Deus. Eles são cristãos, Jesus se revelou a eles, houve um entendimento, Jesus se revelou a nós, mas parece que ainda vivemos como quem não entendeu isso. Parece que ainda vivemos como quem ainda não enxergou a Cristo. Parece que vivemos como quem não conhece a verdade. Isso é uma mistura que está acontecendo. Nós precisamos tomar cuidado. Será que a forma como vivemos realmente é a forma como Deus deseja que nós estejamos vivendo? Ou é a forma como o influenciador diz que eu devo viver? Ou é a forma como meu amigo diz que eu devo viver? Ou é a forma como a ideologia diz que eu devo viver? Como o partido diz que eu devo viver? Como a empresa diz que eu devo viver? Quem está conduzindo a nossa vida? Porque a forma como nós vivemos diz muito sobre o que mora no nosso coração. A forma como nós vivemos diz muito sobre o que nós amamos. A Bíblia vai falar, por exemplo, sobre a preguiça. Deus não concorda, Deus não aprova o comportamento do preguiçoso. O trabalho é algo de Deus, é algo importante. O trabalho honesto, Deus aprova e Deus abençoa. O trabalhador é digno do seu sustento. A preguiça não é algo que condiz com Deus. Mas o workaholic, o amor pelo trabalho, o trabalho incessante, o desrespeito e o não cumprimento do princípio do descanso também não é algo que Deus aprova. Entende? Só que nós vivemos em um dos dois extremos. E a questão não é essa. A questão não é, eu não trabalho ou eu trabalho. A questão é por que você está em um desses dois extremos. Qual é a intenção do coração? Você não trabalha porque você vive como um preguiçoso, porque você alimenta o seu próprio desejo, você quer mais agradar a sua carne, os seus desejos, está mais preocupado com o seu prazer, como Eva esteve quando comeu o fruto. Será que é essa a intenção? Então você está mais preocupado com o seu coração do que o que é importante para Deus? Tá, eu não tô nesse extremo, eu tô no outro, eu trabalho muito. Por que você trabalha muito? Porque eu preciso, é pro meu sustento. Será? Existem situações que é verdade. E Deus é misericordioso, gente. Ele sabe a nossa realidade. Fale com Ele a respeito disso, que Ele vai te ajudar a obedecer a palavra dEle. Ele vai te dar oportunidades. Mas se não for o caso, será que é realmente porque eu preciso de um sustento? Ou essa é uma justificativa na qual nós nos apoiamos tantas e tantas vezes porque nós não queremos aceitar que no fundo nós não confiamos que Deus é o nosso provedor, que é Ele que traz o sustento, que Ele é o Senhor das nossas vidas, ou porque nós não queremos reconhecer que Deus não é a fonte da nossa satisfação, mas é o reconhecimento profissional, é a autorrealização, é a carreira maravilhosa que todo mundo bate palma pra mim e diz que eu sou impressionante. O que de fato o meu coração está escondendo? Quem de fato eu amo? A Deus ou a qualquer coisa que não é Ele que eu tenho colocado como Deus da minha vida? Quem de fato está sendo o seu Senhor? Se a gente continua no texto bíblico, nós vamos ver o aparecimento dos Néfilins, que são chamados dos gigantes, né? A gente ficou muito habituado a entender como gigantes apenas, mas na verdade Néfilins, no original hebraico, significa caídos. Então, era um grupo de homens caídos, ou que faziam cair. E aí, pela tradição, por outros textos bíblicos, como em Números, que eles também vão ser mencionados, pelo conhecimento arqueológico e histórico, a gente entende hoje que os Néfilins eram um povo guerreiro,
um povo que era líder, governantes, só que eles governavam pela violência, eles lideravam pela agressão, eles lideravam porque eles eram muito grandes, fortes, poderosos, eles eram guerreiros, né? Guerreavam e lutavam e lideravam na base da espada, e por isso as pessoas obedeciam e seguiam. Só que tem um ponto muito interessante nessa história. A Bíblia está dizendo que eles sempre existiram, mesmo antes da fusão. Por quê? Quando veio o pecado, o homem se tornou corrompido. Quando o pecado veio, o homem se tornou mau e completamente inclinado para o mal. Então, esses tipos de homens já existiam antes. Só que a partir da fusão, eles começaram a crescer em número. O que isso quer dizer? Quando os homens de Deus se misturam com os homens que não amam a Deus, quando nós começamos a viver como aqueles que não amam a Deus, nós começamos a gerar aquilo que é contrário ao coração de Deus. E a perversidade, a maldade, tudo que é contrário ao Senhor aumenta. Então talvez você está vendo coisas terríveis acontecendo no mundo e pensando, Deus, onde você está? E não é Deus. É o que nós estamos fazendo para que as coisas fiquem tão terríveis que nós não estamos iluminando este mundo e não estamos salgando a terra. Outra coisa que eu quero dizer, o texto vai nos dizer que esses Néfilins eram os heróis daquela época. Eles eram famosos, eles eram adorados pelas pessoas porque eles eram poderosos, porque eles eram governantes, porque eles eram líderes. Não importava como eles lideravam, não importava como eles venciam. Eles eram heróis. E aí minha pergunta é, quem tem sido o nosso herói? Quem é o meu herói? Quem é o seu herói? Pensa aí, quem que você admira porque você considera grande? Quem você admira e fala, quero ser como essa pessoa? Agora, depois que você responder essa pergunta, quem eu admiro? Quem é o meu herói? Quem influencia a minha vida? Eu quero que você responda uma segunda. Por quê? O que ele faz que eu admiro tanto? Será que condiz com a palavra de Deus? Gente, as pessoas que nós admiramos, seguimos, nos inspiramos, nos espelhamos, elas dizem muito sobre o que guarda o nosso coração. Elas dizem muito sobre o que nós amamos, sobre o que nós consideramos importante. Então, se o meu herói é um cara agressivo, violento, que lidera pela espada, que mata, que é arrogante, que é orgulhoso, que é vaidoso, que só sabe ostentar, que não valoriza Deus, que não prioriza o que Deus prioriza. Deixa eu te falar, o seu herói é alguém que é inimigo de Deus. Logo, quanto mais você seguir, quanto mais você ouvir, quanto mais você se inspirar, mais inimigo de Deus você se torna. Menos de Deus você passa a ter. Então isso é muito sério, gente, porque o inimigo ele age de forma muito sutil. Ele coloca na nossa frente gente que parece ter uma vida incrível, com tudo aquilo que é desejável ao ser humano: dinheiro, fama, poder, casa confortável, viagem confortável, vida perfeita, família perfeita. E tudo começa a ser nosso Deus, menos o único Deus existente. Daqui a pouco eu tô idolatrando uma família perfeita, eu tô idolatrando um modo de viver que nem necessariamente é bíblico, eu tô idolatrando o dinheiro, eu tô idolatrando a vida de viagens, eu tô idolatrando a boa forma física, eu tô colocando no lugar de Deus qualquer coisa menos Ele. E veja, aqui eu não estou falando contra a família, nem contra a prática física, nem contra viagens. Eu estou dizendo que isso não pode ser o teu Deus, isso não pode ser o teu amor. Então, se você verdadeiramente deseja amar a Deus, tenha a coragem hoje de fazer uma oração. Pai, o que eu estou amando mais do que ao Senhor? O primeiro passo é diagnosticar quais são os amores do seu coração. Quando você diagnosticar isso, então você vai poder combater através da palavra de Deus, através da busca por aquele que realmente é Deus, através da busca por amar o único e verdadeiro Deus. Diante desse cenário, a gente vai se deparar com uma realidade triste. Deus vai se arrepender de ter criado a humanidade. E deixa eu te explicar, não é que Deus se arrepende como ser humano, não é que Deus volta atrás nos seus feitos como se ele tivesse, cometi um erro, vacilei, vou ter que voltar atrás e refazer. Não, é diferente. Deus não é homem para que minta e se arrependa, certo? Esse texto, ele é verdade, Deus não se arrepende. Deus é puro santo, ele não comete erro, então não tem por que se arrepender. Mas, Gi, aqui no texto está dizendo que ele se arrependeu. Eu quero falar com você algumas questões. No texto original no hebraico, não é de fato a palavra se arrependeu, mas é uma palavra que dá uma ideia de um suspiro. Sabe, um suspiro de pesar, tipo...
uma tristeza. Deus está olhando para a terra, vendo tudo que está acontecendo e ele suspira por conta do que está acontecendo com a sua imagem, de quem ele criou para se relacionar com ele. É um suspiro, é um lamento. Deus está triste com o que aconteceu. Só que Deus é tão bom, gente, que ele fala na língua dos homens para que a gente entenda, porque ele é Deus. Mas pra gente entender, ele vai colocar numa forma que a gente entenda, que a gente compreenda o sentimento dele. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu. Porque o sentimento de indignação, o sentimento de tristeza que Deus teve nesse momento, acaba sendo bem expresso pelo sentimento de arrependimento que nós sentimos. Só que não é isso, não é que Deus de fato se arrependeu, mas Deus sentiu pesar. Deus sentiu tristeza. E Deus agora vai ter que intervir. Eu preciso te falar uma coisa. Talvez você esteja pensando, Gi, então o plano de Deus falhou. Porque ele vai ter que destruir a humanidade agora. Então falhou. Não, não falhou. Existem duas coisas importantes que nós temos que aprender a respeito da história de Deus com a sua humanidade, com a sua criação. A primeira é que Deus é soberano. Isso significa que ele está sobre tudo, a vontade dele é sempre a que vai ser feita. Ele tem um plano e ele vai acontecer independente de mim, independente de você. Ué, Gi, mas como assim? E por que então que ele teve que destruir a humanidade? Que existe outra coisa também, chamada autonomia humana. Deus, ele é soberano, ele vai executar a vontade dele. Mas de alguma forma que a gente não sabe explicar, ele também permite que a sua criação tenha vontades e respeita essas vontades. E por respeitar essas vontades, ele pode colocar a culpa das decisões do homem sobre o homem. E ele vai exigir a justiça diante dessas decisões. Eu sei que pode ter dado um nó na sua cabeça, porque, Gi, eu não sei como essas duas coisas podem coexistir. Como que eu posso ser aquele que determina o que vai acontecer e de fato vai acontecer independente de nós e ainda assim respeitar a vontade pessoal da criação? Eu não sei, nós não temos resposta para isso, porque ele é Deus. E nós não temos capacidade de compreender, a mente humana não consegue compreender, mas nós cremos que ele pode. Porque ele é Deus, ele é de outro tipo. E se ele diz na sua palavra que é assim que funciona, nós cremos. Então deixa eu te falar, o plano final de Deus, ele nunca vai mudar. Se Deus tem uma vontade pessoal para a sua vida e ele tem uma vontade pessoal para o plano da humanidade, sabe, para o caminho que nós estamos percorrendo, esse plano vai se realizar. Se Deus determinou que Jesus vai voltar para nos buscar e viveremos a eternidade com ele, isso vai acontecer, independente de mim, independente de você. Mas, durante esse processo, a forma como nós decidimos seguir os nossos caminhos podem fazer com que Deus reaja de forma diferente. O que eu quero dizer? Deus vai chegar lá. Agora, os meios, eles podem mudar. E esses meios podem mudar de acordo com a nossa interação com o nosso Deus. Vou pro texto agora. O que Deus está dizendo? Eu vou restaurar o relacionamento do meu povo comigo. Eles vão voltar a se relacionar comigo porque eu os amo, sinto saudade e sei que tudo que eles precisam é de mim. Então eu vou restaurar, eu vou salvar o meu povo. Filhos, eu estou indo buscar vocês. Nós vamos voltar a viver juntos para toda a eternidade. Mas nesse caminho, alguns escolheram ser inimigos de Deus e começaram a crescer em depravação. Começaram a crescer em maldade. Começaram a fazer tudo aquilo que é pavoroso, que destrói, que machuca o coração de Deus. E Deus, como é justo, ele precisa intervir. Então ele vai se arrepender, né? Ele vai sentir um pesar de ter criado esses homens. E ele vai decretar um juízo sobre esses homens, que vai ser o tema do próximo vídeo. Mas, olha o que o versículo 8 diz. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Existe um porém na história. E é esse porém que vai manter a linha da esperança. É esse porém que vai manter a história para que então o plano final se cumpra. Lembra que eu falei que a vontade de Deus sempre vai ser feita? Noé encontrou benevolência no coração de Deus. Benevolência, gente. Deus olhou para Noé com bondade. Deus derramou graça sobre Noé. A graça diz respeito a gratuito. Deus deu a Noé um presente gratuito. O presente de ser amigo dele. O presente de ser guiado por ele. O presente de se manter nele. Mesmo que todo o restante da humanidade tenha se perdido. Jesus
Ele veio para derramar graça sobre a minha e a sua vida. E a pergunta que eu te faço é, quando Ele derrama essa graça, quando Ele derrama o presente de viver com Ele no seu coração, Ele encontra fé? Porque se Ele encontrar fé, você é um filho de Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Portanto, viva como um filho de Deus. O que Deus pensa quando Ele olha aqui para a terra? O que Deus procura quando Ele olha para a terra? Ele procura ao menos sequer um, que queira de fato ser amigo de Deus. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a sua voz dizendo a mim: vem, filho amado, vem como estás. Que Deus olhe aqui para a terra e encontre em você aquele que Ele está procurando.